O cara que inventou a máquina de costura era verdadeiro gênio. Quando costuramos à mão, precisamos passar a agulha de um lado para o outro do tecido. Mas nas máquinas de costura, vemos a agulha apenas perfurar um lado do tecido. Mas, como o fio é preso com tanta rapidez e precisão na máquina, o segredo está na agulha inovadora criada há 175 anos por Charles. Ele, cansado da dificuldade de costurar à mão, desenvolveu uma agulha com um design completamente novo. Ponta dupla e um orifício próximo à base. Esse formato eliminava a necessidade de girar a agulha continuamente, uma ideia tão brilhante que ainda é usada nas máquinas modernas. No entanto, Charles enfrentou um grande obstáculo. Mesmo com o orifício próximo à ponta, ao retirar a agulha do tecido, o fio também sairia, desfazendo o ponto. A solução veio de um detalhe engenhoso. Ao perfurar o tecido, a agulha cria um laço na parte inferior. Quando desce novamente, ela atravessa esse laço, formando uma corrente contínua de pontos. Esse método ficou conhecido como costura em cadeia. Mas havia um desafio: como manter o laço na parte inferior? Em 1857, duas soluções brilhantes surgiram. A primeira foi adicionar um gancho fixo na base da máquina. Esse gancho prendia o laço do fio no momento exato, permitindo que a agulha o atravessasse ao descer novamente. A segunda foi um gancho rotativo, que se tornou popular em diversos modelos. Contudo, o ponto em cadeia tinha um problema sério. Se um único ponto soltasse, toda a costura se desfazia. Para evitar isso, criaram um sistema com dois fios. Um fio principal passava pela agulha e outro, vindo de uma bobina posicionada abaixo do tecido. Quando a agulha atravessava o tecido, o segundo fio entrelaçava-se ao laço superior, formando o chamado ponto de travamento, que impede que a costura se desfaça. A bobina foi sendo aprimorada ao longo dos anos, tornando o processo ainda mais prático. Apesar dessas inovações, outro problema permanecia: mover o tecido automaticamente. Nas primeiras máquinas, era preciso ajustar o tecido manualmente após cada ponto, o que tornava o processo lento e sujeito a erros. A solução foi genial. Um calcador pressionava o tecido contra uma placa metálica com pequenos sulcos, parecida com uma tábua de lavar. Cada vez que a agulha subia, essa placa deslizava levemente para trás, movimentando o tecido para o próximo ponto de forma uniforme e precisa. Esse mecanismo simples e eficaz é tão eficiente que permanece em uso até hoje em todas as máquinas de costura modernas.